gente, eu sou a Yasmin, tá começando mais um Tablocast, o videocast oficial do Colégio Taboão Taubaté. Nessa edição especial de vestibular, eu trouxe aqui o Sérgio para falar um pouquinho com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio, eu trabalho aqui no Tableau com consultoria de vestibulares e alta performance. Então eu ajudo os alunos com rotina de estudo, com desenvolvimento de algumas técnicas para que eles possam ter memorização, memória de longo prazo, técnicas de prova e tudo mais. Eu tenho 16 anos de experiência em pré-vestibulares, trabalhando com vestibular de alto desempenho, medicina. Mais de 300 alunos passaram por mim, aprovados em universidades públicas, então a gente tem trabalhado aqui junto com os nossos alunos para proporcionar para eles grandes oportunidades aí de aprovações. Então, para começar, Sérgio, eu queria saber quais são os principais vestibulares que os nossos alunos aqui da região irão prestar e qual é o diferencial deles. Olha, os alunos aqui da região do Vale do Paraíba, principalmente aqui da cidade de Taubaté, eles prestam geralmente Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, Unifesp e algumas particulares da região também, institutos federais. Essas provas elas são diferentes entre si, a gente vai falando no decorrer desse episódio um pouquinho mais sobre cada uma das provas, mas basicamente o que muda? Muda um pouco de formato de questões. O conteúdo abordado sempre é o mesmo. O conteúdo abordado em todos os vestibulares é o que o ensino médio contempla. Alguns com mais profundidade, outros com menos, alguns mais interpretativos, outros mais conteudistas. Então, quando a gente vai desenvolvendo aqui o trabalho com os alunos, nós trabalhamos o quê? A identidade de cada prova, a estratégia, na hora de fazer a prova, qual prova que vai cobrar mais conteúdo, qual prova vai cobrar mais interpretação, qual prova que a redação vale mais, qual prova que a redação vale menos, e os alunos eles vão sendo preparados dessa forma. Então nós estamos falando hoje sobre vestibulares de ampla concorrência, Enem, Unicamp, FUVEST, que são vestibulares que têm uma concorrência muito forte e necessita de uma estratégia também, além do estudo que os alunos já têm proporcionados aqui pelo ensino médio. E como que os alunos podem se preparar para essa variedade de formatos? Existe alguma estratégia ali? Olha, a melhor estratégia para esses formatos aí de questões e tudo mais é fazer prova anterior. Eu sempre falo para o aluno, aqui nós trabalhamos com o sistema etapa. O sistema etapa ele possui simulados, que são muito interessantes, mas o importante é, além dos simulados, o aluno fazer a prova anterior, principalmente nos vestibulares que ele tem maior afinidade. Eu queria fazer tal curso na USP, então eu tenho que fazer o quê? Prova da FUVEST. Eu queria fazer um curso da Unicamp, prova da Unicamp. O Enem é mais abrangente, eles fazem também. A ideia é o quê? Praticando com as provas antigas, porque a prova antiga foi feita pela banca e o aluno ele consegue entender um pouquinho de como essa banca ela cobra. Por exemplo, o Enem. O Enem é uma prova extremamente interpretativa. O aluno ele precisa ter uma base de conteúdo, mas ele precisa também saber interpretar. Por exemplo, a matemática do Enem é uma matemática básica, não é uma matemática complexa, mas acaba confundindo o aluno porque quando ele não entende o enunciado, aquilo que foi pedido, ele tem dificuldade para executar a conta e tudo mais. Já na FUVEST, Unicamp e mesmo na Unifesp, já são provas um pouco mais conteudistas e menos interpretativas. Então exige do aluno o quê? Que ele tenha mais conhecimento. E como que ele vai, então, se preparar para isso? Fazendo a prova anterior, ele vai vendo a prova que ele se familiariza mais. Eu sempre falo para o aluno, como que você escolhe faculdade? Você escolhe pela qualidade e tudo mais, mas também pelo sistema de ingresso. Será que eu me dou bem com essa prova? Tem prova que a gente não se dá bem. E não adianta você ficar tentando dar murro em ponta de faca se você quer um curso muito concorrido, numa faculdade que você não tem afinidade com aquela prova. Então a estratégia sempre é fazer prova anterior, diagnóstico de erro, entender por que errou e sempre praticando dessa forma. Bom, e falando um pouquinho agora sobre a parte emocional do aluno, como que eles podem tratar isso? Olha, eu considero a questão emocional 50% da aprovação. Sempre falo para o aluno, 50% da sua aprovação é o conteúdo e os outros 50% é o seu estado de espírito no dia da prova. Não adianta o aluno saber tudo e chegar no dia da prova ele ter dificuldade ali emocional, ter uma crise de ansiedade ou até mesmo um problema mais fisiológico por conta da sua ansiedade. Então o que eu sempre falo para os alunos, o que eles têm que fazer? A preparação para o vestibular tem que ser leve, tem que ser regada à prática de exercícios, o aluno ele tem que ter momentos de lazer, momentos com a família. O que acontece muito? Geralmente o aluno, quando ele chega no terceirão, cai naquela realidade do vestibular e ele começa a se anular. Larga a academia, se ele pratica algum esporte, larga o esporte, para de ir no aniversário dos primos, dos amigos, começa a ficar recluso. Isso gera grandes problemas. Então eu sempre falo, viva a sua vida normalmente, mas com rotina, com tempo para o estudo. E também, se você puder praticar atividades esportivas, fazer yoga, exercício de respiração, coisas simples, meditação durante o seu dia,
Não é nada para tomar muito tempo do aluno, mas são práticas que ele faz um pouquinho todo dia e vai melhorando isso. O que acontece muito? Quando o aluno ele não faz isso e só estuda, ele acumula muito conhecimento, mas ao mesmo tempo ele eleva seu nível de ansiedade. Ele vai gerando uma expectativa na prova que ele não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque ele não tem um estado emocional adequado para aquele momento. Bom, e quais são as principais dicas vindo de você para esses alunos que estão nessa fase final? Olha, essa reta final agora é reta de afinar mesmo a questão do conteúdo, que eu sempre converso com os alunos. O que eu quero deles? Eu quero que eles peguem, entendam o que mais cai no vestibular deles. Aqui no Tableau nós oferecemos para eles ali também, dentro de um drive, as estatísticas do que mais cai nas provas e o que ele tem que conflitar. Aquilo que mais cai com aquilo que ele tem mais dificuldade. Eu criei até uma planilha do Enem em que o aluno que já tem a incidência, né, quanto cai, e o aluno preenche com o grau de dificuldade dele. E já gera para ele o que ele precisa estudar. Então, sei lá, os top 5 assuntos de biologia vai estar ali para ele. Os top 5 assuntos de história vai estar ali para ele. Por quê? Nessa reta final não dá mais para salvar o ano, não dá para estudar tudo novamente, porque a gente tem poucos meses para os grandes vestibulares. Então a gente tem que atacar aquilo que é eficiente. O que é eficiente? É o que mais cai e o que eu tenho mais dificuldade. Às vezes, sei lá, Enem, nunca cai binômio de Newton, que é uma matéria muito complexa. Às vezes o aluno, nossa, eu não sei binômio de Newton. Aí você fala, cai no seu vestibular? Não cai, então não estuda. Mas de repente ele vai lá e, sei lá, em ecologia, ele está muito mal. A ecologia é um negócio que despenca na prova de biologia. Se ele está mal, isso ele tem que estudar. E não adianta ele ficar chovendo molhado. Sempre fala para o aluno, não fica estudando aquilo que você já sabe. O que você já sabe, faz uma revisão rápida. Aquilo que você não assimilou, daí você gasta tempo. Então, o grande segredo agora é uma revisão mais assertiva. É usar o tempo de forma adequada. O que o aluno costuma fazer muitas vezes é tentar estudar tudo. Isso daí vai ser frustrante para ele e vai gerar mais ansiedade e muito mais problema. Então, a gente trata a ansiedade e trata também a questão de conteúdo fazendo uma revisão assertiva. Bom, muito obrigada, Sérgio, por compartilhar com a gente todas essas dicas. Eu tenho certeza que os alunos já se sentem mais preparados agora. Olha, eu gostaria de agradecer muito o convite, de poder participar aqui com vocês, de poder trazer essas dicas para os alunos e mantenha calma, mantenha a organização dos estudos. Essa é a minha dica final, né? Sempre manter a calma, a tranquilidade, controlando a ansiedade, se preparando para o vestibular, não negligenciando seus momentos de estudo, seus momentos de lazer, dividindo muito bem isso. E para você que acompanhou, não se esqueça de curtir esse episódio e acompanhar os próximos. Tchau, tchau!